O Macacos do Ártico já mandou o superchat dele. Obrigado, Armani. Se inspirou no Jacaré Everton. Vamos conversar sobre Palmeiras e River, começar a falar até sobre isso, né? Um assunto mais quente. Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Rodolfão. Bom dia, galera. Pô, eu avisei, né, cara? Avisei. Fui taxado de arrogante, fui criticado. Não, mas peraí, o River perdeu 2 jogos no ano. Não perdeu depois do Mundial. Eu falei que o Palmeiras tinha time, tem time pra ir lá na Argentina e ganhar e jogar com a autoridade que jogou no primeiro tempo. Partidaça. Primeiro tempo, deu gosto de ver. Um time que a gente sempre tenta pediu, né, cara? Pelo menos eu falo por mim aqui, sempre pedi o Palmeiras forte no meio-campo, sempre falei, pô, o Palmeiras perde o meio-campo quase todos os jogos. Abel podia olhar pra isso, podia mudar um pouco o time. Pô, aí ele começa já há quase um mês que a dupla tá jogando no ataque, ele coloca o Flaco junto com o Vitor Roque, dá certo. E agora, cara, ele colocou o Andreas Pereira, que é o jogador que chegou agora. E acertou esse meio de campo, né? Impressionante como joga bem o Andreas Pereira, como não sentiu o jogo, como com poucos treinos já parece que joga no Palmeiras há 5 anos. A calma, dinamismo, a classe para jogar, o toque de bola muito refinado, soma muito para esse time e combina muito com a característica dos jogadores, né? Não são jogadores que não sabem jogar com a bola no pé. Pelo contrário, o segundo gol do Palmeiras é um exemplo disso de pé em pé até chegar no Vitor Roque ele fazer o 2-0. Uma grande vitória, cara. Uma grande vitória, espetacular. No meu canal eu até pontuei que o segundo tempo o Palmeiras sofreu um sufoco desnecessário, porém é óbvio que do outro lado você tem um grande adversário, que tem um grande treinador, que não ia ficar passivamente olhando o time dele perder o meio de campo como perdeu no primeiro tempo, tirou a linha de três, colocou mais 2 jogadores no meio de campo e colocou o Quinteiro, que entrou bem no time, e mudou o River Plate. E o do lado do Palmeiras, o único ponto assim, a se considerar é que eu acho que o Abel errou na leitura das substituições. Eu entendi o que ele quis fazer e tudo mais, porém, o Vitor Roque estava muito mais inteiro que o Flaco Lopes no segundo tempo. Isso era nítido. O Vitor estava ganhando quase todas as jogadas da defesa do River, sustentando no corpo, girando em cima da marcação, cavando faltas. E o Flaco estava extenuado fisicamente já. Correu demais no primeiro tempo, como camisa 10. E o Abel manteve o Flaco em campo, Flaco cansado, não tinha mais arranque, não tinha mais velocidade para puxar esse contra-ataque, não estava jogando de costas e teve que passar a jogar de costas. O Abel tirou a única válvula de escape que o Palmeiras tinha para respirar um pouco diante da pressão do River. E aí o River conseguiu, com as Falta outras um, mexidas falta um do cara, Galhardo. falta um cara com a característica dele no banco, né? Uma característica um pouco mais Então, parecida, né? exatamente, até comentei isso no meu canal. O Palmeiras ele investiu 700 milhões e tudo mais, os reforços combinados, como eu sempre falei, pô, quando dá liga, quando achar um coletivo, quando ele achar uma formação, a gente vai ver que os reforços foram bons reforços. Agora, quando ele olhou para o banco, não tem. O Bruno Rodrigues está voltando agora depois de 2 lesões gravíssimas no joelho, não dá para contar com o cara. O Veiga está voltando agora depois de o ano inteiro com dores no pubis. E a gente sabe, pô, todos os médicos, os lojistas e do esporte falam. Quem tem problema no pubis é difícil, cara, dói demais. É uma lesão que atrapalha os jogadores de futebol e tudo mais. E o Veiga não tá no ritmo ainda. O Abel apostou nele, poderia ter colocado o Maurício no lugar dele pra dar um pouco mais de dinamismo e segurar um pouco mais essa bola no meio de campo. Não colocou. Acho que pensou na questão da experiência. Eu entendo o Abel nesse sentido. Agora, a leitura pô, vou tirar o Vitor Roque e deixar o Flaco, eu acho que ali ele matou o time no ataque. E o Palmeiras tomou um sufoco desnecessário porque o River veio de forma atabalhoada pro ataque, assim. Era, mano, de onde pudesse, levanta na área e briga pelo rebote. Levanta na área e briga pelo rebote. Levanta na área e briga pelo Não, rebote. assim, desculpa, Eu tava o assistindo, eu time falei, do cara, o segundo tempo do River deu pra sacar que quando o Palmeiras entregou a bola pra eles e falou, ó, tá 2-0, mano, se vira aí
que os caras não têm jogada, mano. Exato, Os cara, exatamente o isso que eu tô Galhardo, falando. com todo respeito, o Galhardo talvez seja o técnico mais superestimado dos últimos 10 anos da América do Sul, cara. Porque ele veio, ele pintou com uma pompa, uma coisa de... Nossa. Aí assim, O time dele era bom, o mano. cara... Mas o Jogava cara... bem. Então, mas assim, Até beleza, perder pro beleza. Palmeiras em 2020 era bom, cara. O time dele era bom. Outros Pô, você lembra da técnicos... gente naquela final do Flamengo no Rio lá? Tem até o vídeo aí no YouTube, a gente... O Galhardo é foda. Não sei o quê. Tipo, o time era muito bem E, o, que- encaixado. e, o- Aquele time e da quem, primeira e quem passagem. perde o jogo? Quem perde o jogo com substituições ruins naquele dia? Ele É ele. foi o prato. O culpado daquela perda da Libertadores em 2020, 2019 para o Flamengo foi o Galhardo. Quando coloca o O Flamengo tava prato, mortinho, né, mano? estava morto. Então, assim, ele aí depois ele vai pra fora, vai pra Arábia, não arruma nada, arruma treta com o Benzema e no Al Ittihad e tal, volta e tem essa pompa de nossa, assim, desculpa, cara, um treinador que fez um bom trabalho em 2018. Todo Ele foi muito respeito, cara. elogiado. Foi muito elogiado em 2018. 2018, quem que eram os técnicos elogiados? Não, cara, ele era elogiado até 2020, cara. Até 2020, eu lembro quando o Palmeiras foi jogar com o River em 2020, mas 21, todo mundo, pô, o River do Galhardo. E de fato era um time muito bem encaixado, que tinha um jeito de jogar diferente desse aí. E outra, cara, os caras apostaram, Rodolfo, em 6 jogadores que estavam em 2020. Os caras estão mais velhos, o Enzo Pérez tem 39 anos, cara. Ontem deu dó dele no meio de campo, assim. O é, Andreas colocou ele no bolso, cara. mas quem Ele não que achava, ele não montou o achou o elenco? Flaco, tem uma jogada do Flaco. O Flaco sai limpando 3, assim, parecia o Messi. Eu falei, caralho, quem é esse camisa 10 Palmeiras contratou, mano? Em cima desse meio campo do River. Um time Não. mais envelhecido, um time mais pesado. Mas Algo que eu tinha falado na segunda-feira. que me pegou, chamou É um time que não atenção, é rápido, cara. o que me chamou atenção, tudo bem, isso aí a gente já sabia que ia ter dificuldade e tal. Uhum. Mas depois que o River começa a ter a bola, assim, velho, Ah, sim. juro, parecia o Santos do Carilli, assim. Tipo, não tem ideia. Era uma coisa de amontoar gente na área, aí trocar 2, 3 passes e pumba. É isso que eu Que falei. irmão! Você Por fala, isso que eu- fala, caralho, velho. Por isso que eu tava assistindo o jogo assim, sozinho. Às vezes você assistir o jogo sozinho é legal, cara. Você consegue ver várias paradas assim, que se você tá com alguém assistindo com você, você fica comentando, às vezes dispersa. Cara, no segundo tempo, enquanto o Palmeiras voltou com a mesma formação do primeiro, beleza, o River ele igualou numericamente no meio de campo. Isso trouxe um pouco mais de dificuldade pro Palmeiras, mas o Palmeiras conseguia recuperar essa bola e acionar Flaco e Vitor Roque. O Flaco sempre dominava essa bola no meio-campo e buscava o Vitor Roque na velocidade. Ele ganhou umas 2 ou 3 do zagueiro pela direita, que eu não lembro o nome agora, acho que era o Martínez Quarto, até o que fez o gol. Que teve uma jogada que ele deu um carrinho, inclusive, que se. Meu, eu fiquei em dúvida se não tinha pegado no Vitor Roque, inclusive. E aí, no momento da substituição, o Veiga e o Facundo estão na beira do campo, o Flaco coloca a mão no joelho, assim, tipo, olha pro lado e fala: Meu, me tira, pelo amor de Deus, eu tô morto, assim, tô extenuado. Aí sobe a placa com o número 9, assim, o Vitor Roque até olha, sai, beleza. Aí, cara, daqui a pouco o meio de campo do Palmeiras começa a ir pra trás, assim. Começa a ir pra trás. Tudo bem, o River, na base da empurrância, na base da torcida e tudo mais. Mas se tivesse ou alguém pra ter entrado no lugar do Vitor Roque que continuasse com a mesma característica, eu acho que o Palmeiras poderia até ter feito o terceiro gol. Poderia até ter feito o terceiro gol, mas de fato, analisando, tirando a análise do jogo tática e tudo mais, olhando pro resultado, pro que foi esse jogo, espetacular pro Palmeiras. Espetacular, uma vitória gigantesca. Palmeiras nunca tinha vencido o River no Monumental. Mais um recorde que esse time do Abel Ferreira quebra. E dá pintas, cara, de mais uma vez parecer que o Abel se reinventou, assim, né? Conseguiu achar outro time, que era o que a gente esperava, e eu duvidava. Eu tinha sérias dúvidas de que ele pudesse ainda tirar algo desses jogadores. E ele consegue se reinventar, consegue encontrar essa dupla de ataque. E a partir dessa dupla de ataque, agora com esse meio de campo com Aníbal Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira, acho que esse tem que ser o meio campo titular do Palmeiras, que é muito equilibrado. Você tem poder de marcação, você tem toque de bola com o próprio Evangelista, o Andreas. Você tem a qualidade do Felipe Anderson, tanto jogar sem bola com bola. E tem, claro, a técnica do Flaco Lopes e a velocidade e força do Vitor Roque. Acho que todas as peças
vão se Mas completando. demorou, né? Demorou, né? Demorou, Poderia ter jogado assim no Mundial, né? Não Não, é? e outra, Você poderia tinha ter já usado... Flaco, você já tinha Vitor Exato, Roque, você já tinha exatamente. Felipe Anderson, jogou o primeiro jogo e afundou no banco. E Sumiu sumiu. do time. Aí Exato. ficava. Ou seja, tirando o Andreas, que chegou agora, todo mundo tava lá já, pô. E aí, assim, Exatamente. cara, e tinha Estevão, tá? Que não tem hoje. Tinha o Exatamente. Estevão. Então, assim, cara, desculpa. O cara poderia ter feito. Por exemplo, quem tá jogando hoje no flanco direito do Palmeiras é Kelvin. Não. Lateral, mas na ponta direita. Não, o Palmeiras não joga com ponta mais. O Palmeiras tá jogando num sistema com o Flaco Lopes na frente, com o Andreas por trás e 3 homens aqui, né? Joga com. Joga com. Ontem foi o Aníbal de cabeça de área, o Evangelista de uma espécie de 8 ali, segundo volante também. O Felipe Anderson um pouco mais pela esquerda e o Andreas um pouco mais pela direita. Mas por Então, isso que eu falo que eles então se é isso. completam. Os caras se revezavam muito sem a bola. Coloca o Estevão no lugar do Andreas nesse mesmo esquema aí, você tinha um time com muito mais condições. Ontem eu vi o Chelsea jogar, o mesmo Chelsea que foi campeão mundial, tomou um 3 do Bayern. passeio do Bayern. Então assim, não é um time de outro mundo, não. O Palmeiras poderia ter feito melhor, mas o Abel demora Mas é o que a gente muito. cobrava, Como o Abel demorou muito para encaixar o time que depois veio a ser campeão pela presepada do brasileiro e perdeu uma Libertadores por causa disso. E você lembra como ele encaixa? Com uma dupla de ataque. Hendrick e Breno Lopes. E o Palmeiras engata 8 vitórias em 10 jogos. Na reta final. 7 vitórias em 10 jogos, com 2 empates e uma derrota pro Flamengo. Por um lado você vê que é um técnico que ele, embora Ele seja demora, teimoso, ele mas talvez consegue encaixar ele consegue. o time. E aí você precisa dar tempo pro cara mesmo e tal. Mas por outro você pensa, caralho, se ele tivesse feito isso antes, mano, o Palmeiras poderia ter ido pra final contra lá o... Foi PSG e quem? Nem lembro mais. E Chelsea. Chelsea e PSG, contra o PSG no caso. Cara, você lembra nas finais do Paulista e na Copa do Brasil, nas duas eliminatórias, ele tira o Vitor Roque pra pôr o Flaco Lopes. Sendo que daria pra manter os dois. E, cara, eu vi até o jornalista do UOL lá falando, eu não lembro de ninguém falando sobre isso, eu não lembro de... Porque o cara não consome a bolha Palmeiras. Deveria, né? Tá comentando no UOL, deveria, como parte do trabalho, ouvir a opinião de pessoas que acompanham o clube que ele tá comentando ali no caso. Muita gente já falava, pô, Flaco Lopes e Vitor Roque tem que jogar junto, por que não uma dupla? E aí ele meio que acerta, o Abel acerta, meio que ocasionalmente, naquele jogo contra o Ceará que o Palmeiras entra no primeiro tempo, uma tiriça, com 3 zagueiros, com ala, com aquele meio campo esvaziado, com chuveiro na área pro Flaco. E aí ele acerta quando ele coloca no segundo tempo, na verdade é o chuveiro pro Vitor Roque, ele coloca o Flaco, e o Palmeiras vira o jogo em cima do Ceará com uma assistência do Flaco Lopes pro Vitor Roque, pro Maurício tocar pro Vitor Roque fazer o gol. A partir dali ele, acho que eu achei uma dupla de ataque aqui, acho que eu achei um novo jeito do Palmeiras jogar, e a partir dali o Palmeiras começa a jogar com a dupla de ataque. Então ele demora, de fato, pra melhorar o time. Foi assim em 2021, foi assim em 2022, foi assim em 2023, como você lembrou, que custou a eliminação para um dos piores Boca Juniors da história. E ele acerta no Brasileirão, o Palmeiras consegue ser campeão brasileiro. Em 24 ele não acertou, foi um ano horroroso dele. E esse ano ele ficou ali, né? O time mudou bastante, teve uma reformulação, ele tentou algumas coisas. Muita gente não lembra, cara, porque são muitos jogos, mas antes do Mundial, antes do Palmeiras ir pro Mundial, teve a derrota pro Flamengo e a derrota pro Cruzeiro, que deu uma abaixada e trouxe uma certa desconfiança para a torcida. Mas antes dessas derrotas, o Palmeiras tinha engatado uma sequência com uma formação com o Felipe Anderson e o Estevão de meia. E o Vitor Roque na frente, com o Facundo e tal. E o time tava jogando bem daquele jeito, com 3 zagueiros. E aí chega no Mundial, ele desfaz tudo. Ele inventa aquele jogo com o Inter Miami e tudo mais. Então, o Abel, ele é bom treinador. Isso não precisa ficar falando sempre, não ficar provando que ele é bom. Mas ele é teimoso. Isso é fato, ele é teimoso. Só que os números dele na Libertadores, eu tava vendo agora no café da manhã, é um negócio assombroso, cara. Ele
ele já tem um percentual maior de aproveitamento do que o próprio Galhardo, que tem mais jogos do que ele, assim. Não, mas é que o Galhardo, cara, todo respeito. O cara comentou um negócio que eu concordo. Em 2020 ele já vivia da fama de 18. Na minha opinião. Era condecorado aqui no Brasil porque a gente acompanha pouco o futebol argentino. Porque assim, todo respeito, muitos dos elogios que eu mesmo fiz ao River Plate foi baseado nos números. Eu não via o River Plate jogar. E aí você vai ver de fato o time jogar, você fala, meu Deus. Te falei. Que é isso, cara? Te falei. Esse time aí do River Plate no Campeonato Brasileiro perderia pro Mirassol. Perderia? Perderia, cara. Com todo respeito, o Mirassol hoje joga melhor do que o River Plate, cara. Cara, isso é uma tristeza, porque é o maior investimento da história do River Plate. Investiu mais que o Flamengo, tá? Cara, isso mostra o quanto o futebol argentino ficou pra trás, mano. Embora seja ainda o time que tá com mais representantes nesse momento da Libertadores, mas eu acho muito pouco provável. Hoje vai ter, né? Flamengo contra... Hoje o Flamengo vai ter uns 3-0. É contra quem mesmo? Contra o Estudiantes. Tem uma plata. Hoje eu acredito que o Flamengo vai atropelar. Ou é no Maracanã? Acho que é no Maracanã. Se for no Maracanã, é goleado. Eu não sei. Eu acho que é Eu acho que é no Maracanã. Acho que o Flamengo teve... O Estudiantes acho que teve a campanha melhor que o Flamengo. Se eu não me engano. E tem a LDU contra o São Paulo, né? Que aí também acho que o São Paulo é mais difícil pro São Paulo nesse sentido, mas se o São Paulo trouxer o empate de lá no Morumbi, o São Paulo resolve. E aí poderíamos ter um... não é no Maracanã, Ju. Poderíamos ter um choque rei nas semifinais, mas... Mas vai ter outro jogo no Brasil, né, cara? E é assim, sei lá, tá aberto ainda, né? O gol do Martínez quarta lá deixou aberto o confronto, né? Por mais superior que o Palmeiras seja e mais uma vez o Palmeiras repetiu o bom futebol do primeiro tempo. Acho que superou o primeiro tempo contra o Inter ontem, tanto sem bola quanto com bola. O Andreas começando, dando outra cara para esse meio de campo, se entrosando rapidamente com o time. Então, se o Palmeiras repetir o primeiro tempo contra o River semana que vem no Allianz, o Palmeiras passa. Tranquilo, eu até acho. Agora, é um jogo de mata-mata, né? Pode acontecer um frango do Everton, que ontem deu alguns sustos na torcida. Um jogador ser expulso numa besteira, como foi o Aníbal Moreno contra o Corinthians. É mata-mata, a gente não controla. Mas, bola por bola, acho que o Palmeiras mostrou as credenciais ontem que pode brigar pelo título da Libertadores. Eu achei, cara, que foi pênalti o primeiro lance do Everton. O segundo eu achei que... Não, cara. O segundo achei um lance um pouco mais de jogo, embora seja forte a imagem da joelhada. É fundamento, né? Se a imagem da... Qual você fala? Da joelhada? Pô, porque ele tá saindo na bola. Da joelhada, da joelhada também. Da joelhada eu não marcaria, mas o juiz ia marcar se não fosse. Agora o primeiro foi, velho. Qual? O primeiro, quando tem uma cobrança de escanteio que ele sai dividindo e ele dá uma rasteira no jogador do River, mano. Eu pelo menos estava assistindo o jogo na GE TV e o Bruno Formiga falou, cara, isso é pênalti pra caralho, assim. Eu achei super pênalti ali. A da joelhada, é assim, todo goleiro sai assim, mas é difícil você ver uma joelhada nas costas, né? Teve um lance igual do Everton contra o Flamengo esse ano, em cima do Léo Ortiz. E não foi pênalti, cara. Aquilo que você aprende, né? Eu aprendi, eu joguei em escolinha quando eu era criança. Eu lembro do meu professor, Zé Carlos, ele sempre falava, Felipe, sai do gol, você tem que projetar um joelho na frente e sair na bola. É minha. Tipo, não tem como o goleiro sair com os dois pés, com os dois paralelo. Joelhos. Paralelo, assim. Não dá, cara. Só que a joelhada pegou o cara antes dele pegar a bola. Esse é o Montiel, ele tá de costa, ele não tá vendo o Everton. Agora, esse lance pouco importa, porque tava impedido. Então assim... Mas o juiz ia dar o pênalti. Ia dar. E eu não acho que seria um absurdo, não. Porque eu não acho que seria um absurdo, não. O Fábio Costa fazia isso pra caralho. E era pênalti. O Fábio Costa era um assassino. Saía até na maldade. O Fábio Costa era um goleiro cretino nesse aspecto, cara. Que não quer dizer no chão ele deixava a perna no pescoço. O que não quer dizer que tá certo. Mas o outro lance eu achei que foi, cara. O outro lance ali, que ele dá uma rasteira no jogador do River, ele fica até um pouco tempo caído ali, enfim. Mas fato é que 1-0 o River faz... Porque assim, tem uma coisa, né? Se tivesse empatado lá, o River poderia chegar aqui com a postura de segurar o jogo. E aí, irmão...
Não, eu acho que o Palmeiras teria mais a bola, teria mais. Porque, cara, eu sou adepto da antiga frase do Luxemburgo: o medo de perder tira a vontade de ganhar, sabe? Eu acho que se o River chega aqui, ganhou de 1-0 lá, ou empatou e vamos segurar, acho que eles vão tomar um cacete. Só que como o jogo. Aí você fala, Rodolfo, você tá dizendo que a derrota dos caras é melhor? Não, mas é que como eles têm a obrigação de fazer um a Jogar. zero, eles vão ter que jogar, vão ser obrigados a jogar. E não significa que eles vão jogar bem, porque ontem mostrou que qualidade ali não tem. Mas, pelo menos animicamente, se sai um gol numa eventualidade, um escanteio, uma situação e o River, Muda o jogo. cara, muda até o clima do jogo, assim, vira uma Sim. coisa meio, né? Então, vamos lembrar o que aconteceu contra o Botafogo também, né? O Botafogo faz 2-0 no Palmeiras e muda completamente o clima do estádio, etc. Então, Ali era um. Eu costumo falar que o time da virada acabou ali, né? Porque aquela bola do Gustavo Gomes, se ela entra, ela entrou, mas teve um resvalo na mão dele ali e foi anulado aquele gol que seria talvez um dos gols que eu mais comemorei na minha vida. E acho tristeza, que hein? o time da virada. Pô, abracei o cara o vendedor de água do Alisson, joguei o cara pra cima, assim, o cara palmeirense pra caralho, foi maneiro. Isso é uma cena histórica, assim, mas quando você olha assim, você volta, checagem do VAR, aí você fala, puta, mano, caralho, passei mal vergonha, assim. É Né? foda. Mas é isso, cara. E semana que vem acontece uma hecatombe, sei lá, alguém aí do Palmeiras é expulso, os caras acham um gol, uma bola parada, um gol contra, um chute que desvia, como foi o gol deles, pode mudar o jogo. Mas se o Palmeiras repetir o primeiro tempo que conseguiu repetir do Inter e repetiu ontem, melhor ainda, com o apoio da torcida, e assim, chega de ser uma torcida de teatro, pô. Tá na hora do Allianz Parque voltar a ser o que foi em 2015, em 2016, em 2022. Ser um estádio difícil pro adversário jogar, pô. É. Esse time tem que entrar no Allianz Parque e contagiar a torcida também. A diretoria tem que fazer o que for pra reconectar o torcedor. Porque o Palmeiras tá preferindo jogar fora de casa, tá tendo melhores resultados fora de casa do que dentro de casa, assim. Isso é uma loucura, cara. Tava vendo um dado do SofaScore. O Palmeiras é o melhor visitante do mundo. 18 vitórias fora de casa em 2025. O PSG tem 17. É um número assombroso, assim, que eu nunca esperei ver do Palmeiras, assim. E o time joga melhor fora. No Brasileirão é o melhor visitante. Não perdeu ainda Mas fora em de casa. casa tá longe de ser. Em casa tá precisando melhorar o desempenho, assim. Então, pra semana que vem é entrar com a mesma postura do primeiro tempo ontem no Monumental, que eu acho que o Palmeiras consegue a classificação. Superchats, Dolphs. Estou triste. Renato Augusto. Gaúcho não. Renato Augusto aposentou. Bom dia. Eu vi a matéria hoje ele anunciando, mas tá aposentado faz tempo, né? Com todo respeito. Essa passagem dele no Só Fluminense oficializou, né? só oficializou. Túlio Lombardi, bom dia, senhores. Felipe, ontem eu tive uma leve rusga com a minha esposa e o Palmeiras venceu. Deveria ter sempre um leve atrito com ela em dias de jogos? Que leve atrito é esse? Conta pra gente. Não teve agressão, né? Se tiver Não, agressão, aí a leve gente denuncia atrito. você pra polícia. Eu tive um leve atrito, eu espanquei ela. Assim, falei, Não, caralho. que é isso, velho? Aí não, aí é. Vou chamar o delegado Palumbo pra você. É, macacos. Aliás, ontem a família Roque fez as pazes, né? Ontem O a. Tigrinho meteu o gol e mandou um beijo pra Tigrona, dona Tomara Ercília que. lá. Será que ele mandou. Sua. Será que ele mandou também como é que fala? O bicho pra ela? Ah, tomara, velho. Mandar aquela bolsa da Louis Vuitton, né? Um creme. Cremes. Macacos. Palmeiras na Libertadores deveria entrar sempre como favorito. O elenco mais caro da América do Sul disparado. É o elenco mais caro ou é o time que investiu mais esse ano? Eu tenho dúvidas. Acho que o elenco mais caro é do Flamengo. Também acho. Palmeiras é o time que mais investiu na América do Sul. Evaldo Júnior. Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Maior que Boca e River na final de 18? Cara, assim, em termos de investimento, de poderio, eu acho que vai ser, se acontecer essa final,
vai ser a final mais forte dos últimos anos, com certeza. Agora, Boca e River não foi por ser forte, foi porque pela Pelo histórico. rivalidade, né? Então, assim, são coisas diferentes na minha visão. A rivalidade foi tão forte que o jogo teve que ir pra outro país, pô. É. Os caras quebraram o busão do Boca lá no Né? Monumental, E mano, não é feriram nem o pra ir pra outro jogador. país, foi pra Europa. Um bagulho Europa. saíram daqui, da América do Sul, foda. Bernabéu, velho. É. Foda. Diguitinhozinho. Felipe, alegria, amigo. Vencemos no Monumental contra um bom time, bem treinado e uma arbitragem tendenciosa, célebre. Verdade, cara. Teve um lance no primeiro tempo de uma entrada absolutamente maldosa do jogador do River, uma solada, assim, clara, e o juizão da partida ignorou. O VAR, então, pô, nem se fala, cara. O Andrés precisou ser atendido, quase que ele sai do jogo, assim. Ele tava jogando muito, e os caras batendo pra caralho, assim. Teve uns 2 cartões que o juiz deu pro River, que assim, não tinha como ele não dar. Se ele não desse, seria um assalto, assim. Ele teve que dar, com uma dificuldade pra tirar o cartão do bolso, assim, parecia que pesava 1 tonelada o cartão amarelo. Caseiríssimo, caseiríssimo. O É. pênalti que ele caçou no VAR é exemplo disso. Então, porra, é foda, cara. Eu sei que, assim, não que eu sei, mas eu tenho a impressão que existe uma má vontade de dos nossos vizinhos aqui da América do Sul com o Brasil. Acho que os caras já estão, puta, de novo o Brasil, de novo o Palmeiras, de novo o Flamengo, sabe? Pô, os argentinos não conseguem arrumar nada contra a gente e tudo É, mais. eu sinceramente não enxerguei isso ontem, nem fudendo. Ah, Eu cara, acho que é puro pô, clubismo. juizão, Puro, tendencioso, puro. Eu não caseiro. achei, porque Nossa teve o senhora. lance ali de, por exemplo, o pênalti lá que ele ia Era pra dar. expulsar o cara que solou o Andrés, pô. Esse lance, eu acho que, cara, é, é discutível. Porra. É discutível. Agora, de novo, eu citei o pênalti aqui que ele não deu. Mandou seguir. Até teve a jogada no escanteio, você não lembra? Ele falou, ó, manda seguir. Ou até parou um pouquinho pra esperar se o VAR se metia. Ele não deu. Acho que ele poderia ter dado no campo. Sei lá, cara. Eu acho que no fim do dia, a arbitragem da Libertadores é melhor do que a arbitragem do Campeonato Brasileiro, velho. Eu acho. Cara, eu concordo com você, mas o árbitro de ontem eu fiquei nervoso em alguns momentos do jogo, assim. Falei, porra, caraca, velho, o cara quer complicar o jogo, velho. Não precisa complicar o jogo. É só apitar o que é pra apitar, assim. Teve esse lance assintoso, uma solada maldosa em cima do Andrés, uma solada que aqui no Brasil seria cartão vermelho em qualquer lugar do mundo. E passou batido, assim, Ah. pelo VAR que foi buscar esse pênalti da possível joelhada do Everton. Isso aí você fica, pô, caraca, velho. Guilherme Foda. Jordão, não costumo assistir jogos do Palmeiras. Ontem assisti e queria saber se o Flaco joga assim sempre. Se sim, é jogador de primeiro escalão da Europa. É um cara que o Cara, Palmeiras pode fazer muito dinheiro com ele, inclusive o próprio Vitor Roque, cara. É muito novo ainda. Se ele começa a 20 anos. jogar desse jeito aí, daqui a pouco a porta da Europa se abre. E eu acho que faz parte, inclusive, Do da projeto. filosofia do projeto do Palmeiras, né? Tipo, Não, não o Vitor Roque só. veio pro Palmeiras com essa. O empresário dele comentou para pessoas próximas aí que a vinda do Vitor Roque pro Palmeiras é justamente visando isso. Ó, você vai recuperar seu futebol no Palmeiras, tem 5 anos de contrato aí, você vai ter tempo suficiente, blá 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 blá. Blá. Cara, encaminho de novo pra Europa. Eu acho que com 23, 22 ele inevitavelmente ele vai sair, ainda mais se ganhar título, Ah, se fizer gol de título, se continuar com essa crescente que ele tá tendo. O Flaco tem 23 anos, pô. É muito novo. E é e aquilo, agora né? convocado para a seleção vai chamar muita atenção da Europa, cara. Não, ontem ele foi. Eu fiquei cara, eu fiquei, fiquei viciado na imprensa argentina. Os caras são muito bons, cara. Aí ontem eu tava assistindo a TNT argentina depois do jogo. Os caras impressionados com o Flaco Lopes. Assim, o GC dos caras era muito prazer, Flaco Lopes, José Lopes, né? Que eles chamam lá. Os caras não conheciam o Flaco, assim, tipo, ele jogou no Lanús, jogou bem e tal. Mas jogar no Lanús é como se jogasse lá no Criciúma, aqui no Brasil, tá ligado? E não conheciam ele direito. E o River tentou levá-lo em 2 janelas aí recentes, o Palmeiras segurou.
E ontem ele foi meio que apresentado ao país dele, assim. E os caras impressionados, assim, caraca, que jogador, um camisa 10, um enganche, chamando muito ele de enganche. Eu achei até curioso, falei, porra, que legal, cara. Algo que a gente sempre cobrava, porque quando o Flaco foi contratado, eu olhava os melhores momentos assim, eu falei, cara, esse maluco, ele é centroavante mesmo? Ele é centroavante? Como centroavante, ele até consegue cumprir a função ali, ele é grandão, ele tem presença de área e tal, mas ele é mole, ele não joga, ele não costuma jogar muito com o corpo, ele é muito bom de cabeça, é um centroavante comum. Agora, como camisa 10, como jogador de associação, sabe, de passe, de visão de jogo, cara, muito bom jogador, É cara, muito louco, né, muito cara? A bom. gente tá vivendo um 2025 que Neymar e Flaco Lopes jogam na mesma posição e um joga pra caralho e o outro não joga nada, assim. Um, tava vendo números no Neymar ontem do Campeonato Brasileiro, são Hum. 13 jogos, 10 como titular, 75 minutos por jogo na média, e são 5 cartões, são eles 4 amarelos e um vermelho, e isso é mais do que participação de gols do Neymar no campeonato. São 3 gols, sendo que um de pênalti e nenhuma assistência. Nenhuma. O Neymar, camisa 10 no Campeonato Brasileiro, tem 0 assistências. Zero. Zero. Isso Aí você é, fala assim, não, é porque ele deixa os caras na cara do gol, os caras perdem. Segundo o dado que eu vi, ele tem uma grande chance criada, cara. Então, assim, e 6 gols perdidos, 6 chances claras perdidas. Então, assim, números de Vecchio, assim, sabe? Eu acho que o Vecchio teve números superiores, assim. Números, é. cara, de André Belezinha. O Molina deixava Não, ele no chinelo. O Molina Perto dele é o cagava Pelé. na boca dele, assim. Tipo, não tem o que falar. Esses números... Cara, que 2025 maluco, velho. Não, e um ponto importante também, né, cara? A gente sempre encampou esse tema no Futeboteco, né? E em outras discussões também, eu lembro no Extintos Quatro Grandes, a gente pedia a volta das duplas de ataque, né? De um futebol um pouco mais parecido com o que a gente via nos anos 90, aqueles ataques, aquelas icônicas duplas de ataque móveis, de um que sai pra fazer meio que a armação, o outro que entra nas costas da defesa e tudo mais. E é muito louco ver o seu time voltar a jogar assim, cara. Muito legal, cara. Eu tô muito feliz com esse momento da dupla de ataque do Palmeiras. Porque a gente viu o Corinthians no ano passado ressurgir das cinzas com Yuri e Memphis, outras duplas de ataque também pelo mundo, e agora a gente vê o Palmeiras achando essa dupla de ataque. Em 2022, Pedro e Gabigol com Dorival e tudo mais. Por que não a seleção jogar assim, né, cara? Por É. que não fazer um meio campo forte e um ataque rápido com um cara mais armador e um mais finalizador? Acho que É. o futebol tá mudando também, cara. Seria o fim dos pontinhas? É uma Pode questão. ser uma questão. Leandro Ramos, segundo tempo foi patético, quase morri de nervoso. Não, patético, acho que é exagero. TG Moraes, Vojvoda já é mais tech que o Galhardo e o Sampaoli? Não, acho que não. Acho que o Vojvoda fez um ótimo trabalho no Fortaleza. Ele vinha de um ótimo trabalho também lá no Chile, né? No La Calera, que ele é finalista de Sul-Americana, né? Então, assim, com um time que, pô, nunca tinha... E classifica o time para Libertadores, então, assim, um time que nunca tinha disputado esse tipo de competição. E aí ele faz um trabalho, ele é o maior técnico da história do Fortaleza, mas que é um time pequeno do futebol brasileiro, né? Um time que se colocou como médio nesses últimos anos, mas agora tá brigando para não cair. Tá lá afundado na zona do rebaixamento, vamos ver o trabalho do Palermo. Mas, assim, tem que ter um pouco de calma, o Vojvoda precisa fazer um trabalho em time grande. O Galhardo é campeão de Libertadores em time grande, né? O Sampaoli... E campeão, né? O Sampaoli, ele é campeão de Copa América pelo Chile, ele é tricampeão chileno com a Universidade de Chile, que para quem não conhece o Chile, não é também um time grande. Depois que o Sampaoli saiu, a Universidade de Chile nunca mais arrumou nada, entendeu? Só que assim, hoje, quem você prefere ter no teu time, vendo o futebol atual
Eu prefiro o Vojvoda. Mas na história, no histórico, eu acho que o Galhardo e o Sampaoli ainda são maiores do que o Vojvoda. Mas o nó tático do Vojvoda em cima do Sampaoli domingo foi assustador pra mim. Eu não esperava, eu não fui pro jogo esperando isso, sabe? Esperava um pouco mais de dificuldade. Glauber Esses, Rocha. esses caras podem voltar, né, cara? Galhardo e Sampaoli são. Eles nos aprenderam a Podem. serem técnicos, né? Eles podem voltar. É, o Luxemburgo também pode. Glauber Também. Rocha, já já aparece o católico palestrino dizendo que só levou o gol do River porque o Abel voltou do recesso 2 dias depois. No dia da Abel home office. vitória do Palmeiras, o católico desaparece aqui. Ah, o Católico tá triste. Nivaldo Quartaroli, bom dia, seus canalhas. Quem que é FT? FT? FT joga em todas as partes do campo. Ah, Facundo Torres. Facundo Torres. E E joga não mal. serve pra nada em nenhuma delas. Com sangue. PJ, Felipão, não critique o Abel. Estamos em uma fase tenebrosa de treinadores. Se ele sair, quem assume o Palmeiras? O risco de vocês terem um Diniz que improvisa mais que humorista em stand-up é grande. Eu não acredito Eu acho que nisso. não, cara. Acho que o Palmeiras tem vida pós-Abel, sim, cara. O Liverpool teve com o Arne Slot, que ninguém conhecia. Por que que o Palmeiras não pode mapear bem o mercado? E segundo informações do grande Robson Morelli, tem uma lista de treinadores na gaveta da sala da presidente Leila Pereira. Inclusive, um dos nomes é o Arthur Jorge. É bom, Então, tá? se o Abel, lembrando, o Abel não avisou ainda, se ele vai ficar, se não vai. Tem um papo que ele pode ficar até 2026 e ter uma cláusula de que ele pode sair a hora que ele bem entender e tudo mais. Ele não anunciou ainda a renovação dele. E se ele não ficar no final do ano, o Palmeiras tem vida, sim. Tem vida após Abel. Que isso, pô. É uma instituição muito grande que transformou o Abel em quem ele é. Isso só prova o tamanho do Palmeiras.